Privatização, ou o que a gente chama de desestatização, o que é isso? Por definição, é um processo de venda de uma empresa, de uma instituição do setor público, aquilo que integra o patrimônio do Estado, né, o patrimônio do país. Então, como é que a gente adquire isso? Através de leilões. No Brasil, esse processo ele consistiu em tornar o Estado um sócio minoritário. O Estado ainda tem uma pequena participação. O termo privatização ele surgiu na revista The Economist durante a década de 30, por uma reportagem de cobertura sobre a política econômica adotada pela Alemanha nazista, que a ideia era privatizar a maioria dos serviços. Existe uma grande lenda com relação à privatização, dizendo que os Estados Unidos não têm praticamente nenhuma empresa estatal. Vocês se enganam, os Estados Unidos eles têm mais de 5.000 empresas estatais. Eles não costumam privatizar como vocês pensam. Por exemplo, a gente tem um vídeo sobre a privatização da água. Os Estados Unidos conduzem a questão da água como mão de ferro. Essa tela que vocês estão vendo é da Wikipédia e existe uma série que se chama Capitalismo, está aqui até do lado. Se vocês se interessarem, vocês procurem lá que tem vários vídeos, vários artigos falando sobre isso. Tá? Algumas coisas dessa tela foram marcadas como de ocorrência duvidosa, por isso que vocês estão vendo só esse pedaço, porque tem algumas coisas que realmente não procedem à fonte. Vocês sabem que eu primo muito por essa questão da fonte. Então, eu estou mostrando só que de fato tem procedência, tá? Como é que o brasileiro vê a privatização? A maioria dos brasileiros ele rejeita a privatização de alguns órgãos específicos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras, mas eles têm dúvidas com relação aos Correios. A privatização, a estatização, vamos começar por isso, traz monopólio. Então, o que é que acontece? As empresas elas são donas daquele serviço. O monopólio da Compesa, o monopólio da CELP, o monopólio dos Correios e assim vai. Eu concordo que a questão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica não deve haver privatização. Eu acredito, sim, que nós temos que ter bancos estatais, bancos que controlam o dinheiro do nosso país e que dão acesso ao povo, né? Que não sejam elitizados. A Petrobras, eu acho que nunca deveria ser privatizada porque faz parte das riquezas do nosso país. Mas eu estou falando isso de uma posição pessoal, mas é embasada em estudos que eu fiz, análises que eu fiz, tá? Por quê? Porque, a exemplo do mundo inteiro, a questão do petróleo é algo que tem muito valor. Países eles entram em guerra por causa disso, países quebram, países prosperam por causa da questão do petróleo, e eu acho importante que nós conduzamos essa questão das nossas riquezas, né, para que o Estado, o país controle isso para garantir a nossa soberania. A ideia de soberania é a ideia do país ter poder. Colocar isso na mão das empresas privadas faz com que nós possamos perder muito poder e dinheiro, né, minha gente? E o que a opinião pública fala com relação à estatização? A avaliação da estatização na América Latina como um todo, né, vista pelos economistas, é sempre favorável. Os economistas eles são neoliberais, então eles vão querer estatizar, eles vão querer privatizar tudo. Entretanto, a opinião pública, ela normalmente é contra. Por quê? Porque normalmente é o povo que sofre nesse aspecto. Os empresários, os grandes empresários. Eu não estou falando do pequeno empresário não, tá, minha gente? O pequeno empresário, ele nem tem como brigar no meio disso aí. Mas os pequenos empresários, eles sofrem muito, mas os grandes empresários, as grandes multinacionais, elas têm interesse na privatização porque elas querem as riquezas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no ano 2002, 90% dos argentinos, 80% dos chilenos, 78% dos bolivianos, 72% dos mexicanos, 70% dos nicaragüenses, 68% dos peruanos e 62% dos brasileiros desaprovavam as privatizações. Isso aqui é uma pesquisa da revista Fórum. Então, para vocês terem uma ideia de quanto isso aqui interfere, tá? As pessoas elas não gostam muito da ideia da privatização porque gera uma quebra na soberania do nosso país. Tomar cuidado com isso, né? Analisar bem essa questão. Esse aqui é um artigo que é de 1999, é um pouco antigo, entretanto ele é bastante interessante. O artigo começa com o nome O Petróleo é Nosso, que é um projeto original que foi enviado para o Congresso Nacional e que não previa a estatização do setor. Desde 1953, quando Getúlio Vargas criou a maioria das estatais que nós conhecemos, Getúlio Vargas ele criou a Petrobras, a Eletrobras, ele fez as leis trabalhistas. Para algumas pessoas, ele foi um ditador, não posso dizer, ele deu um golpe de Estado, mas ele também trouxe muitos avanços para o nosso país. Tá? Getúlio Vargas, na minha opinião e a meu ver, é uma
figura pública bastante controversa, ele tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins. É um negócio assim que há uma dicotomia muito grande na figura dele, mas eu não posso tirar dele os méritos que ele tem. Então ele tem a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, a criação da Brasil Gás, criação de bancos, trazer os direitos trabalhistas, a questão de horário de trabalho, 13º, adicional de férias, tudo isso foram coisas que ele trouxe, né? Logo depois veio o Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, e vocês veem que era um período em que o Brasil cresceu bastante. O fim do monopólio do petróleo, ele começou 45 anos depois da criação da Petrobras. A empresa ela nasceu em 1953, por um projeto de lei sancionado por Getúlio Vargas, como eu já falei, e ele foi resultado de uma acirrada campanha que se chamava O Petróleo é Nosso, tá? Porque era para controlar as nossas riquezas. Em 48, existiu uma campanha que tomou força em 1951 justamente por causa disso. E o presidente do Brasil ele foi atrás dessa questão do petróleo porque ele realmente trouxe isso como uma briga. A Petrobras ainda hoje, apesar de tudo que aconteceu na questão da operação, das operações que teve da Polícia Federal e que conseguiu muita corrupção, a Petrobras é uma empresa próspera. Lembrando que não é a Petrobras que é corrupta, o que é corrupto são as pessoas. A Petrobras, mesmo com todos os problemas que teve, foi a empresa estatal do Brasil que gerou na alta em termos de arrecadação. O problema é que as pessoas roubam a Petrobras. Então, os dirigentes, o trabalhador que está lá tirando petróleo, ele não está roubando a Petrobras não, tomar muito cuidado com isso, né? E a Petrobras, ela seria uma empresa de economia mista, ou seja, ela tem controle estatal, mas poderia ter atuação de pessoas privadas, né, de empresas privadas. E o petróleo, ele sempre é uma coisa ele é um produto, uma commodity, né, uma comodidade que é muito valorizada no mundo inteiro. Então, controlar o petróleo é ter muito dinheiro. Os contratos, uma empresa tinha o direito de prospecção numa determinada área, né, de acordo com o que estava lá na papelada. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, eles têm petróleo, lá no Texas, por exemplo, eles conduzem com mão de ferro. Eles têm as empresas, mesmo tendo empresas privadas, essas empresas são altamente fiscalizadas. Com a Constituição de 88, esses contratos passaram a ser proibidos, até porque a empresa ela teria que ser totalmente estatizada, né? Totalmente pertencente ao Estado. E a produção chegou aqui, ó, 1,16 milhões de barris por dia, em 99, tá? Hoje é muito mais que isso. Hoje quadruplicou, para você ter uma ideia, né? Foi atrás do número. A figura do Getúlio Vargas trouxe muita credibilidade para o país. Apesar de ter seus percalços com relação à questão dele ser um ditador, a gente reconhece que teve muitos avanços nesse aspecto, né? Então, ele nasceu em 1882, faleceu em 1954, suicidou-se. Eu tive a oportunidade, quando eu visitei o Rio de Janeiro, de conhecer o Palácio do Catete, que era o palácio do então presidente da República, onde Getúlio Vargas morreu e suicidou. Se você tiver a oportunidade um dia de ir, vale a pena a visita, é muito interessante. É um evento histórico muito importante para o nosso país. E mostra lá, tem o pijama dele variado, tem todos os objetos pessoais, retrata bem como era a vida nos anos 50, né? Acho bastante interessante conhecer. Então ele governou até 1945, no primeiro mandato, e depois até 1954, no segundo mandato, quando ele se suicidou, como eu falei. Como se faz a privatização? Tem 5 métodos. A primeira, emissões de ações de privatização. A venda de ações, né? Você pode comprar ações da Petrobras, por exemplo, ações do Banco do Brasil. Também pode ter a venda de ativos de privatização. Então, você vende parte da empresa. Você também pode ter um vale privatização, que é a distribuição de ações de todos os cidadãos, geralmente de graça, a um preço muito baixo. Muito dificilmente isso vai acontecer no Brasil. Na Suíça isso aconteceu. Para vocês terem uma ideia desse exemplo suíço, é uma coisa incrível. A Suíça adotou o vale privatização. Por quê? As empresas que elas têm tanto lucro que elas pagam os impostos, os impostos que são pagos são tantos que eles tiveram que devolver os impostos para os suíços. E o mais interessante ainda, o povo suíço, num referendo, votou que não queria o dinheiro de volta, que queria que esse dinheiro fosse doado para instituições que fazem trabalhos humanitários. Você entende que eles arrecadam mais do que eles precisam gastar e eles não querem dinheiro de volta?
Tem a privatização por baixo, ou seja, uma startup de novas empresas privadas em países outrora socialistas. É muito comum isso acontecer, né? A China está fazendo muito isso, a União Soviética não, desculpa, a Rússia está fazendo isso, e as repúblicas que pertenciam à União Soviética também. E a privatização por concessão, quando você vende uma cota de exploração de algum recurso do país, geralmente se trata de licenças de radiodifusão ou exploração mineral. Então vai variar aí de acordo com a maneira que você queira. O método é variado pelo mercado de capitais, pela política, pelos fatores específicos das empresas. E aí é onde eu quero chegar. Muitas empresas, eu vejo isso no Brasil, elas são propositalmente sucateadas para poder viabilizar a privatização. Vou dar um exemplo, a rede ferroviária no Brasil. Os trens brasileiros simplesmente pararam de andar. O metrô, quem anda de metrô sabe disso, você tem a impressão que eles querem que se destrua tudo. Porque se brincar, daqui a pouco nem varre mais o metrô. E o que é que eles querem fazer isso? É uma maneira de forçar a privatização, porque eles vão encontrar apoio da população na privatização, porque dizem o governo não está controlando bem aquele órgão público, vamos vender porque a iniciativa privada vai resolver. E não é isso, eles deixam propositalmente. Eu conheço o local onde ficam os trens, antigamente, né, da rede ferroviária, e eles estão lá há décadas deixando-se acabar. Propositalmente, porque tem as linhas férreas, tem tudo, mas deixou sucatear. Então, eu falo muito sobre isso. Sucatear para privatizar. É uma maneira de fazer isso. E muita gente, muitos políticos que não são idôneos e tudo mais, fazem isso. Os Correios estão passando por isso. A Caixa Econômica está passando por isso. Agora, na época de pandemia, vocês viram um papel tão importante que a Caixa Econômica tem. Agora, óbvio, ela não estava preparada para ter 200 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial. Então, ele não tinha preparação, mas que ele tem, todo o subsídio tem. E se fosse dado o investimento correto, certamente a Caixa teria feito um papel muito melhor. Isso, e o papel da Caixa Econômica é extremamente relevante para o nosso país. É um banco extremamente importante. Comecem a olhar com outros olhos essa questão da privatização para não achar que simplesmente porque o órgão não está funcionando bem que ele deve ser privatizado, porque o governo não interfere, porque o governo deixou chegar nessas circunstâncias. São perguntas bem interessantes para serem feitas, né? E eu queria fechar com a questão dos Correios, que existe uma grande dicotomia no Brasil. 50,7% dos brasileiros são a favor de privatizar o correio e 49,3% é contra, porque existe essa dicotomia. Porque é uma das empresas que está na fila de espera pelo governo, inclusive o nosso governo atual, e é uma empresa que atualmente tem tido problemas de gerar lucro, né? Porque o tipo de administração que é feita nos correios é muito complicado. Então, acho que, em primeira instância, acho que a gente tem que pensar que a empresa de comunicações é muito importante para o Brasil, né? Porque a gente tem que também controlar essa questão. É a mesma coisa de falar sobre investir na indústria aeroespacial brasileira. Aí todo mundo pensa, e a gente vai fazer foguete e vai mandar foguete para a Lua? Não tem nada a ver com isso. A indústria aeroespacial brasileira vai comandar os satélites. E para que é tão importante os satélites? Para a gente ter GPS, para a gente ter internet. São para a gente gerenciar o nosso espaço aéreo. O Brasil é muito visado no mundo inteiro devido às riquezas que nós temos, o potencial que nós temos, subutilizado devido à grande corrupção que nós vivemos, né, e que sempre há promessas de combate à corrupção e nunca acontecem. Então eu queria que vocês pensassem nisso, porque a gente vai passar para outra parte do vídeo agora, não é? Que vai falar sobre a questão dos animais. E eu quero fazer um link com essa relação da privatização dos animais para vocês verem a questão relacionada ao descaso e vocês verem as soluções que existem no mundo. E sim, no caso dos animais, a privatização resolveu o problema dos animais abandonados e maltratados. Então eu vou fazer esse link agora, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Nessa segunda parte, a gente vai ver a questão do abandono dos animais e eu vou entrar um pouco na parte dos maltratos. Eu não vou colocar fotos muito fortes de maltratos de animais, mas eu tenho que avisar vocês que algumas fotos, dependendo da sua sensibilidade, elas serão um pouco chocantes. E olha que eu não coloquei as piores, tá? O abandono de animais, ele é crime no Brasil. A gente tem uma quantidade muito grande de abandono, principalmente de cães e gatos, não é isso? E isso afeta muito os grandes centros urbanos. E nós temos uns grandes problemas também relacionados à questão das zoonoses.
Animais que eles ficam muito períodos na rua, eles adquirem zoonoses, adquirem doenças próprias deles, que também são um problema para o ser humano. Primeiro, é um crime na questão dos direitos dos animais, a questão da nossa humanidade, né? A gente trata os animais como se eles fossem um brinquedo. E um animal, ele não pode ser um brinquedo, ele não pode ser tratado como se fosse um brinquedo. E eu acredito que abandonar e maltratar animais é sim crime, eu acredito nessa verdade e eu acredito na lei brasileira. E a gente tem que ir atrás disso. E a gente tem que denunciar, a gente tem que proteger. Né? São seres indefesos que a gente colocou em situação de estarem indefesos. Certo? É uma responsabilidade como ser humano. Se você acredita em questões religiosas, você vai dizer que também são criaturas de Deus. Se você acredita em questões biológicas, vocês vão dizer que eles também têm direito à vida como qualquer outro ser que está sobre a Terra. Não é isso? Mas a gente não escraviza e a gente não faz isso apenas com animais pets, como é o caso de gatos e cães. A gente também faz isso com cavalos, a gente faz isso com galinhas. Eu já falei num vídeo aqui, né, sobre meio ambiente, que não é possível que uma galinha consiga produzir tanto. Eu coloquei essa imagem aqui para você ver. A galinha ela fica presa, ela não pode bater as asas, ela não pode andar, ela fica presa num ambiente em que ela mal pode se mexer e que ela só faz pôr ovos e comer. Então, isso não é vida. O animal também. Na cidade de Jaboatão é proibido transporte com cavalos. No Rio de Janeiro também já é proibido, justamente para não passar por isso que o animal está passando. Ferimentos que são difíceis de curar, atropelamentos, essas coisas. Como eu disse, algumas imagens nem são tão chocantes assim, mas o que ela significa é. A próxima imagem é bastante chocante, tá? Então, como eu disse, se você tem alguma sensibilidade, seria interessante parar agora. Essa aqui é a foto de uns cães que foram encontrados num canil clandestino e a pessoa possuía 90 animais em cativeiros. E para que esses cães tudinho em cativeiro? Esses animais são para reprodução, eles são Yorkshires e outros tipos de raças. E essa mulher, ela utilizava esses cães para reproduzir. Aquele cãozinho bonitinho de lacinho que você vê lá no pet shop é produzido por esse animal escravizado aqui, maltratado, com condições horríveis de higiene, condições horríveis psicológicas, o animal passa por problemas seríssimos. Então eu acho que a gente deve pensar nisso. Isso me afeta profundamente. A sugestão desse vídeo, parte dele foi da aluna Carlita. Eu tenho certeza que ela tem uma sensibilidade muito grande com relação a essa causa. E eu acho que a gente deve falar nesse assunto, deve pensar nesse assunto, né, de forma contundente. Eu e meu marido, a gente adotou animais. Antes de conhecer, ele já tinha adotado um, que é a Vassoura, vocês vão ver aí na foto. Vassoura, na verdade, eles achavam que era um menino, e na verdade Vassoura é menina. E Vassoura foi encontrada em situação de abandono e se abrigou numa obra que estava em andamento na casa dele. E até hoje o cachorro está com a família dele. É um cachorro que pertence a ele, mas ele deixou com as tias, porque o cão é muito apegado às tias e eles moram lá. Eu vou mostrar a foto aí com você, como eu disse. E tem Pipo, né? Pipo, que é o gato que a gente adotou, que ele não tem um olho, devido a uma pancada que ele levou, que estourou o olho dele. E até hoje esse olho não ficou 100%, ele precisa de cuidados constantes. Então você vê que muda radicalmente a vida do animal quando você adota, né? Porque ele tem uma vida diferente. Então a gente tem uma luta muito grande nesse aspecto. Eu gostei muito da sugestão de Carlita. E o que é que isso tem a ver com privatização? Porque em países desenvolvidos você não vai encontrar animais de rua. Porque eles sacrificam os animais, não é bem assim. Eles colocam para adoção, eles procuram os donos, se houver. E eles também têm campanhas para castração, para não deixar esses animais se reproduzirem de forma desenfreada. Eles privatizaram esse tipo de serviço e nesse caso ficou muito bom. As empresas pegam os animais, elas buscam saber de onde esses animais vieram. O sistema por exemplo, nos Estados Unidos, de câmeras é muito eficiente. Se você abandona um animal, você vai ser preso sim. Você vai ser encontrado sim, porque eles vão atrás, existe, né? A iniciativa privada vai em cima disso. Então, a privatização desse caso, eu apoio completamente, porque foi o caso que resolveu essa questão. Então, você tem os animais nos locais adequados. Quando eles têm alguma zoonose grave, infelizmente, eles têm que ser sacrificados. Mas a maioria das pessoas consegue adotar o cachorro, adotar o gato. Isso reprimiu muito a questão do abandono, reprimiu muito a questão dos maus tratos, e reprimiu muito a reprodução desenfreada desses animais. Então, nesse caso, tem empresas privadas responsáveis por isso, com a anuência do Estado, e a supervisão do Estado é muito importante. Por isso que eu falei semana passada, né, que a gente ia ver essa questão
os animais e ver que tem uma relação com a privatização. Então, empresas americanas têm feito esse trabalho e têm obtido bastante sucesso. Então, eu queria falar sobre isso, né, para a gente fazer uma reflexão, porque são temas importantes, não só para a saúde, mas para o bem-estar, não só nosso, mas desses animais, né, que merecem respeito. E é importante que a gente, na hora de consumir produtos, preste atenção, e principalmente esses ovos aí, 30 ovos por R$10, R$11. Isso significa que o animal está em estado muito complicado. Comprar animais de raça, normalmente só se for em canis que você saiba a procedência, para evitar canis como esse que a gente viu da foto, para a gente ter, né, uma coisa, fazer uma adoção com responsabilidade, comprar coisas com responsabilidade. Não faz sentido nenhum você comprar um animal sabendo que tem milhares de animais aí abandonados que precisam de uma chance. Então é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, né? É um tema muito importante para a nossa sociedade. Essa semana é só